Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Toda semana trazendo a história aqui do empreendedor para inspirar você, para ajudar você que está nessa jornada. E antes de apresentar a minha convidada, já se inscreve no canal, curte e compartilha para ajudar esse canal a crescer. E como sempre, a gente está aqui com um convidado muito especial e essa semana não seria diferente. Eu estou aqui com Gabi Quadro, que é uma das sócias fundadoras da Sou Consciente, que é um dos maiores brechós de moda circular aqui do Nordeste. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho, começando de quem é Gabi, né? Antes da gente falar da Sou Consciente. Obrigada pelo convite, né, primeiramente. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa história, né. A gente sabe que hoje empreender, né, é se conectar Sim. com pessoas. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam quem você é para poder entender um pouco do que é a sua empresa, né. Dentro da minha história, né, Gabi, quem é Gabi, né? Eu sou formada em moda, mas sempre fui muito, muito, muito em busca da parte sustentável, sempre gostei muito disso. Eu fui nascida e crescida dentro de brechó, né, meu avô lá no Rio Grande do Sul, tinha lojas e então, assim, ele sempre passou pra gente que o material em si, né, porque ele trabalhava com móveis, Hum. tudo conta história, né, e tudo não perde o sentido, não é porque ele tem um desgaste, esse desgaste ele conta uma história para você, né. Então quando ele falava até de um lustre que chegava lá, ele contava: "Olha, quantas gotas dessas aqui vocês encontraram e passaram por diversas casas e o significado que isso tem para as pessoas e tal". Isso porque no tempo dele era aquela coisa: "Morreu, vou fazer o quê com isso?", né, não era ah não, tá desgastado como hoje, né, a gente vai reformar uma casa, "Ai não gostei dessa decoração, não tô mais afim dessa cadeira, vou me desfazer", né, naquele tempo realmente eram as pessoas que perdiam a vida e eles tinham que realmente fazer sentido com aquilo, não ia fazer lixo, né. Mas enfim, Gabi vivia nessa loja, né, corria para trás pra né, enfim, eu e a minha irmã a gente cresceu nesse meio, a minha mãe também teve um tempo que ela teve brechó, e e assim, eu fui crescendo dentro desse meio, né, e sempre pensando em reformas, né, quando as minhas roupas não faziam sentido mais para mim na faculdade, eu acabava reformando para transformar elas, né, de uma forma diferente. E aí com o tempo foi nascendo, né, isso, grupos, né, de WhatsApp onde se repassavam, né, já criaram plataformas, né, Joey que é a mais antiga, né, onde as pessoas acabavam colocando roupas e objetos que não faziam mais sentido para elas. E eu fui crescendo nesse meio, logo que eu virei mãe, eu vi que, assim, era o boom desses grupos de WhatsApp, assim, né, porque realmente o maternar, ele te faz enxergar, assim, inúmeras coisas, né, desde o desenvolvimento da criança que você precisa aí de uma terceirizar, de certa forma. Pega um brinquedo emprestado, pega isso, porque existe uma forma de desenvolvimento gigantesca, né, até essa parte da roupa. E aí pronto, nesse meio tempo que a minha filha nasceu, eu já tinha empresa, né, na época eu tinha loja dentro do Manaíra Shopping, e eu comecei de moda lógico, que eu não posso deixar essa minha ver, né, era uma marca feminina, e foi um ano de muita muita dificuldade mesmo aqui dentro, né, do país, e João Pessoa foi tanto que eu estava escutando aí do podcast do dono do shopping, e ele falou que o ano de 2019, entre 2019 e 2021 foi o ano mais os anos mais difíceis. É, foi quando fechou todas as lojas, né, no período de pandemia. Pronto, e o de 19, não tinha nem ainda estruturado a pandemia, mas foi um ano da economia financeira muito fraca. Começou, na verdade, em 2017, né, e foi perdendo força até que 2019, várias lojas do shopping, ele disse, se eu não me engano, em torno de 80, entre 2017 e 2019 fecharam. Então, assim, aí foram reabrindo outras, a gente não sente por conta disso, mas ele conta especificamente. Eu posso contar aqui da minha franquia, né, em 2018 nós fechamos, foram 62 unidades, já mesmas É franquias triste fechadas. quando a gente vê negócios sendo fechados, né? São vidas. São vidas. E a gente diz assim, a empresa quando a gente monta é um filho, então é muito difícil você lutar, lutar, lutar e ver. Então assim, não era uma falta de administração, "Ai, eu não desgostei", eu realmente estava
numa fase da economia que as pessoas não tinham, ficavam na luta ali entre pagar a feira e estar comprando uma roupa nova, então era uma escolha. E aí a gente fechou, né. A gente já tinha tido uma outra empresa que era um quiosque, que a gente também abriu em 2017, um pouquinho antes de inaugurar a My Place, né, que foi a nossa primeira loja, e foi quando teve o boom da importação. Então a gente vendia presentes criativos, tinha aberto a Tokstok, logo em seguida abriram outras lojas que vendiam esses presentes mais acessíveis e a franquia realmente não se sustentou. E aí veio essa quebradeira universal aí, que foi um ano muito difícil. Nossa, é muito difícil, principalmente para alguns setores específicos, alimentação, eventos, e aí toda a cadeia que envolve isso, porque é evento. O pessoal compra roupa para o evento. Lógico que se não tá tendo evento, as pessoas não estão saindo, estão em casa para que comprar roupa. Então é uma cadeia de coisas que vai, efeito cascata, sendo afetada, né? Exatamente. E a gente, né, eu já era sócia de higiene nessa época, em outra empresa, e aí é quando a gente teve esse start, assim, de trabalhar com o público adulto, né. E pra gente foi muito bom, porque a gente nem imaginava que viria a pandemia, e quando a gente ia inaugurar a loja, o Estado brasileiro tem aquela garra, assim, né, não vai dar, foi na China aqui, gente, tá lá na China o negócio, nunca vai chegar no Brasil um negócio desse, né. E chegou. E a gente tinha marcado para inaugurar em abril e em março o comércio fechou, né. Então a gente estava sendo finalmente da reforma, quando chegou realmente o decreto, mas foi um momento em que todo mundo estava em casa olhando para si, olhando para os excessos, Sim. né. Então foi muito importante, porque todo mundo que estava em casa realmente repensou do que faria sentido para ele, se realmente aquele momento você vendo tantas pessoas dentro de um hospital, será que eu tenho necessidade de ter tanta coisa na minha casa? E a gente, assim, não acreditou no abraço que foi, assim, para a empresa. A gente alugou um espaço, né, que na época de loja a gente tinha em torno de 80 metros quadrados, fora a parte interna, né, porque a nossa operação, o externo ele aparenta, mas a gente tem o dobro internamente trabalhando, porque são cadastros, seleção de peças, enfim, né, precificação, tem essa equipe interna trabalhando, e a gente teve que enxugar tudo isso. Porque quando a gente já tinha praticamente contratado a equipe quando eles disseram: "Opa, não vai abrir". Aí a gente dá um passinho para trás. Olha, vamos ficar com quem é essencial. Na época a gente tinha uma gerente, tinha uma menina que tinha se transferido, que está com a gente até hoje, né, e que ela é de fora, de Brasília, e a gente viu, assim, 2 pessoas para nos ajudar. Fora isso, era a Diene, eu e o irmão dela. Nós ficávamos praticamente internos, né, porque não podia funcionar nada, enfim, ali dentro, e triando, e a gente tinha que deixar as roupas pausadas, porque a gente não sabia quem estava doente, quem não estava. Então as roupas chegavam, ficavam em sacolas isoladas 7 dias, para depois a gente movimentar, e aí ficava, eh, botando plaquinhas, né, para poder saber o que dia que chegou tal determinado lote, para poder depois, passar ainda por tinha um processo, né, de De higienizar, higienização, sim. né, todo o ambiente, então a gente contratava ainda esse pessoal para poder passar, mais o vaporizador, porque a temperatura é muito alta, então ela acaba também, era uma logística, E mas vocês com a equipe reduzida, com a logística, uma complexidade muito maior do que o muito maior. normal, né. Mas eu acho que foi importante para todo mundo ter esse olhar. Primeiro que todo mundo precisava ter um rendimento extra, já que muita gente perdeu o emprego, muita empresa realmente teve que ficar totalmente fechada. Então, todo mundo que via uma oportunidade de gerar uma renda extra, parou: "Opa, eu acho que agora é o meu momento de rentabilizar isso". A gente tinha se estruturado para ser uma venda presencial, a gente não estava preparado para online. Então a gente teve que se reinventar também, E rápido, né. em pouquíssimo tempo. Então, assim, a gente criou logística. Eu não aparecia nessa época em frente do Instagram, não tinha coragem, sempre fui meio backstage, a administração, e Jenny disse: agora a gente não tem escolha, a gente não tem como pagar uma pessoa para vir aqui fotografar, eu não tenho condições de fotografar e fazer a gente vai ter que agir em conjunto". E eu
então vamos. Não tem, né, não tem dizer: "Vou para trás que tô aqui", né. Enfim, aí foi desse jeito. Ela foi me preparando aos poucos, e eu fui começar gravando os vídeos, eu ia fazendo os stories, ela me gravava, tirava as fotos, eu provava as roupas e à noite eu ficava fazendo venda online. Então a gente saía de lá, quando eu chegava em casa, a gente disparava as fotos e começava o atendimento online. Que vocês mesmo, É. faziam ali a montagem dos looks, vocês faziam a questão das fotos, vocês também ou seja, todo o Todo o processo. processo, a gente só não cadastrava, né, que era as Hum. meninas realmente. Então, tinha um período do dia que eu tinha que precificar, porque eu sou a única com formação em moda. Então, eu analisava, eu precificava junto, as meninas cadastravam, aí meio período. O outro período, o Diego ajudava a organizar tudo, etiquetar tudo para ir pra loja, aí a gente fotografava o período da tarde todinha e à noite o atendimento. Aí eu ia no atendimento até por volta de 11 horas para no dia seguinte estar lá. Então, assim, foi uma operação, assim, que a gente falava assim: "A gente deu certo, porque a gente tinha que dar certo", né. Eu já tinha fechado as empresas do shopping nessa época e o meu marido disse assim: "A gente não tem mais agora, não tem idade, não tenho força, ou a gente faz dar certo ou a gente faz dar certo". Não tinha o plano B, né, só tem plano A e esse plano A tem que dar certo. E a gente escuta muito isso também, né, dentro da parte do empreendedorismo. Se o empreendedor, ele pensar num plano B, dá errado. Ele só tem que ter o plano A. Porque ele tem que focar, né. Quando você foca e você sabe que é aquilo, aí você faz o que você fez, né. "Tem que fotografar? Eu vou fotografar. Tenho que fazer? Eu vou fazer". E aí você vai fazendo e as coisas vão fluindo, né. Exatamente. E aí a gente ficou impressionada, assim, mais uma vez, a facilidade das pessoas estarem em casa. Então você não tinha o que fazer, você fazia o quê? Internet. Internet. "Ah, eu tô vendendo, eu tenho crédito, eu vou gastar", entendeu? Então começou a realmente rentabilizar. As pessoas deixavam, as pessoas compravam, as pessoas, abraçaram essa causa e foram vendo os excessos. "Cara, eu não preciso ter tanto isso". E todos os dias a gente tinha 10, 15 recebimentos, 10, 15 recebimentos todos os dias. A gente fez uma logística quase que um drive-thru, né, porque a gente tem as grades na frente da loja, então as clientes entravam, passavam por um corredor mesmo, né, e deixavam as sacolas, as meninas só pegavam, botavam para dentro, né. Nesse período eram os nossos maridos que faziam a coleta da frente, botavam para o estoque, enquanto a gente fazia a parte administrativa toda. Então, deixava já com a data de que foi, só a gente não tinha contato nenhum com o cliente. Era pegar dentro do carro, botar no estoque, e aí isso todo o contato anteriormente pelo telefone. Então ele avisava que ia deixar, programava o horário que ele ia deixar já com os dados e quantas peças ele estava deixando. Tudo assim, né. Hoje é outra Não, dinâmica. quando você tem acesso, você não tem toda a restrição da pandemia, as coisas fluem muito melhor. E aí mas deu muito certo. O que eu quero dizer, assim, para quem tem medo, né, vai com medo, primeiramente, porque sempre vai dar, e se você não tiver o frio na barriga, tem alguma coisa estranha, porque é para dar mesmo. A gente tem que ter, eu acho que esse frio na barriga é o que gera ânsia para dar certo, é aquela determinação que a gente tem no final do dia de dizer assim: "Superei". Então é muito importante que a Sim. gente nunca se diminua e nunca ache que porque talvez não tenha dado certo, que você não possa recalcular a rota para fazer dar certo. Todos os dias, independente de pandemia, a gente tem que fazer esse recálculo que eu digo, né, É. de ter um olhar interno para dentro da empresa, analisar o que que é que está acontecendo e reformular. Seja o processo, seja a equipe, seja o layout da loja, alguma coisa acontece quando tudo está dentro do trilho, né. Então, assim, a gente se reinventa todos os dias. Eu acho que para você ser empresário, você tem que ter isso em mente, que não é fácil, que você vai ter desafio todos os dias, e a frase de matar um leão é matar um leão, não é matar 10 às vezes, entendeu. Mas fazer dá certo, né. A gente não desistiu, o fato foi esse. Por muitas pessoas que pensaram em empreender, né, durante esse processo, elas desistiram. Né, e tá tudo bem. E o que você falou de estar sempre inovando,
é importante para a empresa que quer viver nos tempos de hoje. Como você mesmo falou, né? Algumas das suas lojas foram a que você tinha, né, da questão do presente criativo. Veio a China com presentes muito mais baratos e acaba que você não tem como competir com uma gigante dessa. E ao tempo todo, principalmente agora na época de tecnologia, de IA, de inovação, se você não está antenado, os movimentos que estão acontecendo, tá vindo a nova geração que tem uma outra mentalidade. Então, se você não ficar atento a esse movimento, e a moda, né? Eu não entendo de moda, a não ser que é especialista. Mas a moda também ela é muito dinâmica, né? Sempre tem. Eu estou fazendo a reforma de uma cliente que ela trabalha com moda. Ela falou, Jéssica, moda também tem a questão dos lançamentos, das estações, e cada estação traz um conceito. Então, você tem que estar atenado a tudo isso para que você também faça a curadoria dessas peças, que faça sentido para a loja, que tenha um giro também, porque senão aquela peça vai ficar lá parada, né? Então, e isso para o brechó, ele ainda é complicado, assim, né? As pessoas tendem a não aceitar isso. "Ah, a peça está impecável." Nós não somos um brechó vintage, né? Existe, né, na Europa, tem vertentes. Aqui nós temos também Fábio Rodrigues, né, lá no centro, que ele tem essa vertente de ser vintage, né? O brechó dele é isso, é pegar aquelas peças com grandes significados, mas assim, que tem muita, muita história para contar. E a gente é um brechó comercial, né, a nossa ideia é trabalhar com peças de giro, mas podem ser vintage, mas ela tem que ser atual, entendeu? Então, ela tem que estar no contexto, Sim. né. Hoje a gente está aí com o estilo boho super em alta e ele é muito vintage, né, ele tem aquele rendado, aquela coisa assim, sabe, suave que você fala: "Meu Deus, olha", eh, já faz uma analogia, assim, né, aos 1800, né, ao estilo de estamparia, o estilo de rendado, enfim. Mas não necessariamente tudo o que é daquele tempo vai servir, então a gente tem que estar trabalhando muito isso na frente, né, no nosso recebimento. "Olha, não estamos recebendo, não, né, não podemos receber, porque realmente não adianta eu ocupar o espaço da loja de uma peça que é vendável para uma que a gente sabe que não vai vender." Então, assim, a gente já está aí completando 5 anos agora, né, de loja, e a gente tem muito aprendizado aí dentro, né. Não trabalhamos com caridade, por mais que o cliente não entenda que tem que ter a porcentagem, não é filantropia. É um Né, é um negócio, né? negócio. Então, assim, é um negócio que precisa e que tem um custo muito alto. Então, assim, é muito funcionário, é muita energia, é muito imposto, né. E todas as peças que chegam, elas têm que ser tratadas, então tem ainda o custo do tratamento dessas peças para poderem serem A gente revendidas. só recebe hoje peça higienizada, Já vem já higienizado. vem higienizada, mas para ela chegar até a loja, ela tem que ser cadastrada, etiquetada e passada para ser recebida. Então só aí você já tem. Eu tô citando, assim, de uma forma bem rápida, mas não é. Então, assim, é tudo ainda muito manual, não existe uma máquina que vai escanear e vai fazer uma descrição para poder imprimir uma etiqueta, entendeu? Não existe isso. Então o nosso processo ainda é muito braçal, é seletivo, ver se a peça não tem um furo, se ela está faltando um botão, se está descosturando em alguma parte, se tem algum fio puxado. Tudo isso passam por pessoas para fazer esse tipo de análise e tudo isso tem um custo. Toda peça que entra é um custo, porque se ela passar por todos os processos, se ela for negada, independente dela ser negada e não ser vendida, eu tenho esse custo. Sim. Então quem que paga tudo isso? É a minha porcentagem, não é a sua. Você É. comprou a peça e você vai ter livre só deixando lá. E o cliente, ele quando ele compra, ele tem que ter a consciência que ele está comprando essa curadoria, né, de alguém que foi lá, que olhou, que cuidou, que tratou, e que ele está levando uma peça que ele pode ter a certeza que é uma peça com qualidade, né. E Exatamente. para isso tem todo o investimento, além de que tem o investimento comercial, porque se você fechou da curadoria da peça, a peça tá linda lá na loja, mas não tem um marketing, o comercial para vender, ela não vai ser Ainda não vai ser vendível, né. vendida, tem tudo isso também. E eu explico assim, né, muitas das pessoas uma das dores que eu encontrava, né, dentro senão tinha dado super certo, né, Uhum. os online, os bazares, os Sim. grupos, mas eu participava e eu falava para as meninas, é assim, você posta alguma coisa e a pessoa vai: "Mas tem quanto de cintura?
mas grava um vídeo, me mostra todos os detalhes. São quantos botões na frente? Mas eu posso ir provar hoje? Ah, hoje eu não vou conseguir ir, não. No final do dia eu posso ir? Ah, é porque eu tenho que ir buscar o meu filho. Amanhã eu posso ir? Tu faz um favor para mim? Eu vou pensar depois de dias. Isso acontece na loja também, só que a pessoa não tem essa reflexão. Então, assim, tudo isso é um custo. Quanto tempo você demandou energia para uma pessoa que fez você medir, que fez você fazer isso, que fez você fazer uma combinação, que fez. E no final, eu vou pensar. Então, tem tudo isso, né? E só quem sabe é quem passa, né? E eu acho que essa dor, né, ela veio para o nosso lado muito positiva, porque quantas mulheres queriam se desfazer e ainda acham, né, tem algumas que falam: "Não, mas se eu tentar vender no particular, eu vou ganhar mais". Lógico, você vai ter todo esse trabalho que nós temos, mas é lógico que você não vai ter custo nenhum. Vai ter que abrir a sua casa para alguém provar, muito provavelmente, vai ter que ficar medindo, vai ter que Seu conversar com tempo, né? se você acha que o seu tempo vale isso, maravilhosamente bem, se não, estamos aqui para isso. E e muitas pessoas ainda têm aquela história: "Ai, muito pouco, eu vou doar". E o que a gente fala, assim, que gera muito impacto para o cliente, é que o círculo do reuso, né, que é o da sustentabilidade, ele tem uma base. O que que acontece? Quando o produto ele está disponível, você está ofertando ele para alguém, você tem os 50% dele não gostar e os 50% do não servir. E quando ele está exposto em uma loja, primeiro que você abre a cabeça do cliente para que ele tenha a opção de escolher: "Eu realmente quero esse produto ou eu estou levando porque eu estou ganhando?". Normalmente as pessoas que ganham é aquela história: "Eu estou super grata, menina, ganhei um presente. Se eu vou usar, eu vou pensar depois". E muito provavelmente ele não usando, ele vai virar uma outra doação, que essa segunda doação vai acabar virando lixo. Ou seja, você não vai concluir o círculo. É. Que é o grande diferencial que veio com os brechós muito fortes depois da pandemia. A gente tá vendo um movimento de brechós, principalmente em grandes centros, né? Nova York tá lotada de brechós e a gente tem uma gama de ramificações de brechós, né? Os brechós de luxo, os brechós comerciais, os brechós vintage, tem uma infinidade. E a gente vem vendo essa cultura vindo mais para cá, para nossa região também. E principalmente também depois da pandemia, né, que veio isso que você tá falando, da reflexão, da consciência das Os pessoas, dos excessos excessos e de entender também o meu impacto no no mundo, mundo e no meio ambiente. no meio O meu ambiente. significado, eu acho que muitas É. pessoas passaram a cuidar melhor do geral, Sim, porque sabem que isso vai impactar na vida delas. Então, assim, quando hoje você escuta, assim, uma criança que não sabe se ela vai ter água futuramente, isso impacta na sua vida. sim. Você, né, como mãe, enfim, você fica assim: "Meu Deus, será que vai ter água quando a minha filha tiver a minha idade?". Eu não sei se vai ter, porque se eu continuar cuidando do meio ambiente do jeito que a gente está cuidando hoje, muito provavelmente não. Então, assim, a gente tem que criar uma geração que entenda que não é descartável, nada é descartável. As minhas filhas, elas já saem de casa doutrinadas praticamente. Mãe, ó, pode levar para a que não serve mais. Não estou usando mais esse brinquedo. Eu quero trocar por outro, entendeu? Então, assim, sempre a primeira opção delas vai ser o que tem dentro da Soul Baby. E caso não chegue, aí sim, você acha que vale a pena eu comprar? Mas é repensar, repensar economicamente, repensar realmente por esse lado da sustentabilidade. É plástico, é água. Então, assim, a gente tem que pensar na poluição, no desmatamento e na falta de água. É, quanto não gasta de água para fazer uma peça de roupa, né. Já assim, a gente já tinha até visto, né, que é em torno de 20.000 litros para 5 peças de jeans, mais ou menos. Nossa, Então, é assim, o muito impacto, grande. o jeans, ele é um dos maiores poluentes, né, o tecido, porque ele é um tecido bruto, né, então ele precisa ser amaciado. Esse amaciamento é um processo químico alto, e depois desse amaciamento ele ainda vem o tingimento. Nossa, Então, assim, são vários processos químicos para você ter um jeans que tem uma durabilidade gigantesca e que vira lixo por diversas vezes.
Então, assim, é uma das peças, assim, que eu tento de todas as formas fazer esse ciclo dentro, estender o uso dele o máximo dentro da empresa, porque eu estudei moda, né, então, assim, quando a gente estuda sobre o impacto do jeans na poluição, assim, tanto que você vai ver aí durante a história porque que algumas fábricas, né, durante os períodos de guerra, eles são, né, encolhidos, enxutos, e quando você estuda história da moda, você vai ver que existem modas pertinentes, aonde você usava o jeans bruto, porque você não tinha como fazer beneficiamento de tecido. Então, assim, a modelagem é uma coisa mais reta. Isso veio de um processo, de um período de escassez, onde você não tinha como fazer esse beneficiamento do tecido para que ele tivesse caimento. A indústria que fabrica o poliéster está escassa porque polui demais. Então, você tem essa escassez. Vamos trabalhar com tecido natural. Que aí é o que temos no mercado. E isso é até hoje, a gente que não tem essa visão de moda, subentende que alguém estudou e vai fazer o alinhamento. Não é só isso, é muito dos excessos. Hoje a indústria da moda, ela é muito focada no que sobrou. Então, assim, se nós tivemos lotes de tecidos muito grandes em determinadas cores, essas cores vão prevalecer por mais tempo no mercado. Então, só quem sabe realmente é quem fabrica, a indústria que vai dominar e vai ditar o que nós vamos usar. É. Então, assim, ela pode ser cíclica, mas ela pode ser, né, como eu digo assim, mais constante. A gente está vendo aí 2 cores que são tendências, que é o verde e o sherry, né, que é o vinho, o vermelho, enfim. Com certeza foram cores que foram produzidas em excesso, em algum momento dentro da indústria de tecido, e elas foram colocadas novamente no mercado para que você use de novo, tá na moda, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente é influenciado e não sabe nem pelo que está sendo É. influenciada, mas sempre tem uma história por trás, né? Essa é a importância da busca do conhecimento, porque quando você não é, por exemplo, eu não sabia, eu estava usando, a gente acaba usando por indução, o pessoal tá na moda, vamos usar. E tudo tem uma história por trás, Tem, né, mas tudo é tem um importante que porquê. a gente faça parte disso Sim. também e aceite isso. Não é ruim aceitar. Se são cores bonitas, por que que a gente vai fazer com que a indústria se perca se ela pode ser aproveitada, entendeu? Uhum. Então eu falo isso muito dentro da sustentabilidade. Por que que você não vai ser inteligente e usar uma roupa de brechó porque um dia ela foi de alguém? É, e tem muito preconceito em Tem relação a muita gente que tem preconceito. hoje eu acho que menos, Bem menos. bem menos, mas na época na época que eu comecei a ver a questão do brechó, tinha muito preconceito: "Ah, mas eu não sei qual é a pessoa que usou, a energia da pessoa que usou", e aí vinha várias Mas para coisas você em ver como relação. é pequeno, a gente frequenta restaurante todos os dias. Eu não sei quem usou esse copo aqui ontem, e eu não tô preocupada, eu tô bebendo água. Pois é. Então, por que que eu não posso vestir uma roupa que foi lavada? Qual é a diferença de impacto dentro de você, de estar recebendo a mesma energia que esse copo vai me dar, uma roupa lavada vai me dar? Então você vê que é puro preconceito. É, mas tinha hoje não menos. Hoje eu vejo já até como uma coisa sofisticada, comprei num brechó. Eu acho assim que o mercado, eh, ele foi meio que, como você disse, né, a juventude ela tem desmistificado isso, Sim. né, de uma forma leve. Cara, eu sou inteligente, eu posso ter o que eu quiser e ainda assim eu quero comprar em um brechó. Como já tem uma galera que tá louca por cuidar mais, né, por estender mais o uso das coisas. Então, assim, você vê que o mercado de luxo de segunda mão, assim, cresceu absurdamente. Primeiro, porque elas queriam coisas exclusivas que eram melhores, Sim. né, e depois, lógico, porque queriam estender. Cara, minha avó tinha bolsas maravilhosas. Vamos aí para grandes marcas. Se você pegar a bolsa de meados de 1990, 1900 abaixo, as bolsas da Chanel têm peças que tinham, metais de ouro. Hoje não se fabrica mais. Por que que uma Chanel de 1900 até, o final de 1900, ela é muito mais valorizada do que a atual? Porque o metal era nobre, tinha condições de ter isso. Aí tu quer ter uma que tem um metal de ouro, tu quer ter uma que é boa.
ela é manual, tem todo o processo, tem todo o negócio da marca, mas se eu posso ter uma muito melhor, que vai contar uma história muito mais bacana, eu quero ter essa oportunidade também. Então, além de você estender o ciclo, você tem as vantagens também. Sim. E assim, eu digo que isso para tudo. Quando você vai pegar, por exemplo, um jeans que já tá lá no brechó, você já pegou um jeans amaciado. Quantas vezes você vestiu jeans duro, rígido, porque ninguém usou? Cara, e sem contar na história, entendeu? Sim. Que você vai contar, porque você vai ver que a lavagem já tá num ponto mais bonito. Você tem que ter um olhar diferente, não é só pensar no fato de alguém já ter usado, entendeu? Eu acho uma besteira, né, que É. a gente não pensa na louça, mais uma vez, né. Todos os dias nos restaurantes as louças são lavadas e alguém vai usar de forma diferente, mas a roupa o pessoal se preocupa? Não faz sentido, Não né? faz sentido, pra mim não faz sentido, porque eu tô colocando pra dentro de mim, a roupa externa. É Então, verdade. assim, se for só isso a sua preocupação, vamos tirar, galera, vamos parar de se preocupar, porque você tá ingerindo alguma coisa aqui que alguém usou, né, É se a verdade. gente for pensar nisso. Mas, assim, a questão de energia é energia de quem investe. É verdade. Eu concordo com você plenamente. E é engraçado que quando você fala na moda, que você fala na história, o teu olho brilha, gente, é incrível. E aí eu queria te perguntar como que foi, você montou a Soul tá prosperando, da onde veio a ideia de montar a questão das franquias? Que agora vocês são uma franquia, né, e a maior do Nordeste no segmento de brechós. Pronto, assim, meu marido ele nunca projeta uma empresa para ela ser pequena. A visão dele é sempre nossa. E quando a gente realmente montou e estruturou a Soul, a gente já tinha estudado um pouco do mercado de segunda mão e a gente sabia que o crescimento dele ia ser exponencial, justamente porque a gente veio aí de uma pandemia, Sim. né. Quando chegou a pandemia, ele disse: "Pronto, a escassez vai vir de novo, a parte econômica vai demorar para se reestruturar e muitas pessoas vão precisar disso". Então a gente já pensou lá no comecinho. Mas, assim, foi muito antes do que a gente imaginava, assim, no primeiro ano a gente já teve interessados em abrir a loja. Então a gente mesmo criou o processo. As pessoas que vieram atrás de vocês É, com interesse de com ter a interesse de ter a marca. marca. E é muito mais fácil, né, gente que já teve franquia, você pegar um negócio mastigado por uma pessoa que já bateu a cabeça para construir. Eu vou dizer que os nossos primeiros franqueados, eles foram uma escola junto com a gente, porque a gente era muito novo ainda no mercado, né. Apesar de já ter 2 anos, a gente já estava completando 2 anos quando a gente já tinha completado, né, quando abriu Natal e Campina, BH abriu um ano antes, então, assim, ele aprendeu na escola com a gente, assim, de certa forma, né. Eu sou uma pessoa que estuda muito, né, eu não eu todos os dias, dentro do meu nicho, eu gosto de saber as coisas que acontecem, o que que a gente pode fazer para melhorar, enfim. E os meninos também, né, Jenny dentro principalmente dessa área de marketing, ela gosta de buscar inovação, Gil e Rodrigo, tudo, desde processo, a parte de expansão, sempre foram muito a gente participa de cursos quando a gente vai, pode, né, de empreendedorismo, tudo isso para o crescimento. Então, quando veio esse primeiro interesse, a gente: "Opa, vamos realmente estruturar". E aí a gente fez, né, tudo, cadastrou, né, na franchising, registrou nome, fez toda a bíblia, né, que a gente diz, né, do empreendedor, o manual do franqueado, então tudo que a gente precisava fazer, nós, os 4 Vocês que a desenvolveram gente que tudo, desenvolveu, não estudaram, terceiros criaram. nada, Nossa, nada. desafiador. Foi um ano, assim, bem desafiador para poder montar, né. Então a gente se juntou com o que a gente tinha de melhor ali dentro. "Olha, acho que fulano escreve bem, vamos estruturar com outra". Juntamos 2 funcionárias que a gente tinha na época e fizemos o manual. Aí com isso, como os processos foram montados por mim, praticamente, eu dava o treinamento aos franqueados. E a parte operacional, né, que é o sistema, aí a gente direcionava para uma funcionária que tá com a gente até hoje, e aí ia dando os treinamentos e assim a gente foi, né. A gente deu uma pausa, né, para mais uma vez reestruturar. Então, assim, existem pessoas interessadas, calma. Logo, 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 logo logo. sai.
A gente como eu disse, né, todo mundo acreditou na gente. Então a gente precisava realmente dar essa pausa para nos estruturar, refazer essa rota, porque o mercado mudou, Sim. né, hoje já existem outros brechós que não existiam naquela época. A gente teve que se reinventar, partir para trabalhar melhor o online, e aí sim, fazer um novo lançamento para expansão novamente, entendeu? Porque é outra energia também, você precisa ter muita energia para trabalhar com franqueado. Para ser franqueados tem. Hoje vocês têm quantas franquias? Hoje são em 3 estados, né, sim, mas a gente tem 2 unidades em Natal, 2 em Belo Horizonte e uma em Campina Grande. E aqui em João Pessoa São 4. são 4 unidades. Aqui no Manaíra, que eu São 2 conheço, unidades em Manaíra, do bairro dos Estados e a Baby. que legal. E as daqui é de São vocês, todas nossas, em João Pessoa são todas nossas. mas é uma experiência diferente ser franqueadora, né. E é uma responsabilidade muito grande, né, porque você não tá lá 24 horas, você não sabe se o franqueado ele vai realmente aplicar tudo que você faz. Então, assim, o sucesso da gente é estar dentro da operação 24 horas. A gente não dorme, acorda e dorme pensando, em projeção, em números, em ações, né, que a gente pode fazer para alavancar. E é um mercado de altos e baixos, como todo o comércio. Então, assim, agora nós estamos passando, né, por uma fase de reinvenção. Tudo que mexe com custo, que eu digo assim, comercial, mexeu com dentro da feira, ela vai mexer com roupa, de alguma forma, seja no brechó, seja no comércio normal. Então, tem elevação no mercado, vai ter algo, aí você tem que se reinventar. Vai ter Você vai, impacto no todo mundo está disputando o mesmo mercado. é. Quando tem grandes festas acontecendo, o dinheiro está sendo distribuído do mesmo jeito. Então, é muito bom quando tem festa, entre aspas. É muito bom porque o povo procura roupa, mas talvez ele procure a roupa mais barata porque o ingresso está caro. Então, assim, é uma divisão. A renda familiar é a mesma, ninguém está se reinventando, principalmente quem vive de salário. Então, ele tem que dividir. Aí é que vem o diferencial. Então, se reestruturar, mais uma vez, pensar em ações, focar em ações que façam com que o público em geral, né, entenda, eh, a necessidade de comprar ali e não comprar no vizinho, e mais uma vez aplicar, né, todos os dias. "Olha, não está dando certo desse jeito, vamos fazer Vamos. outra". Não é toda ação que ela funciona, mas se você não testar, você não vai saber o que funciona e o que não funciona. É. E essa visão global que você falou, assim, do todo, porque tem muito empreendedor, a cesta básica aumentou. Aí, não, tu Não interfere, eu não vivo de cesta básica. Oi? como assim, né? Um ou outro que eu vi também o ano passado, foi muito frequente. O dólar aumentou. Não tô nem aí, eu não vou viajar. Sim, mas você viu a Impacta. quantidade de insumos que são importados, que vai impactar diretamente na sua vida? Então, essa visão do empreendedor global, para poder criar estratégias eficientes para o seu negócio, ela é fundamental. Vocês estão de parabéns nesse sentido, de ter sempre essa visão de inovação, de olhar para dentro, né, e criar estratégias eficientes para o crescimento. Exatamente, assim, não tem. Tudo que acontece lá fora, ela vai impactar aqui, você não pode pensar que não. Pode demorar um pouquinho, né? Às vezes nem tanto, né, como a gente ainda depende de muito insumo e o nosso Sim. combustível ele é 100% ligado ao dólar, Sim. não é impossível. Se impactou na gasolina, vai impactar na comida, porque a comida chega aqui por onde, minha gente? É pela estrada. É. E aí o combustível sobe, o frete sobe, tudo sobe. Aí, vamos lá, o clima, né, que eu falo, gente, não é só cuidar do meio ambiente, o clima ele depende do meio ambiente, se o meio ambiente não estiver estabilizado, a gente vai ter uma catástrofe. Então, assim, um país que não tinha vai passar a ter, e isso vai inflamar na gente, ou não vai chegar insumo, ou vai acontecer como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, que é o meu estado de Sim. origem. Enfim, tudo isso são coisas que a gente não cuidou. Né? Então, tudo isso vai impactar, sim. Se nós dependemos de um estado que nos supre com alimento, aconteceu a tragédia lá. Não tem nada a ver com o Rio Grande. Tem sim, tem sim. Daqui a pouco você vai sentir o arroz, você vai sentir o café, você vai sentir coisas que nós somos abastecidos por eles. Não tem aqui, é lá. Então, de alguma forma vai te impactar isso. E aí,
vem a dinâmica da gente do comércio. Mas sim, Gabriela, o que que isso vai interferir? A minha cliente que compra, consome muito café, ela vai pensar na roupa, porque a feira dela tá muito cara. Não adianta dizer E que ela não. não vai abrir mão do café. Então, assim, eu acho que quem se limita muito acaba perdendo muito ou de crescimento ou de faturamento, Sim. né? Ou ela não cresce ou ela fatura menos. Mas que tudo que está acontecendo impacta 100% na gente, sempre vai impactar. Né? E é importantíssimo ter essa visão global sempre, para não que você vai ficar preocupado com tudo, mas você vai estar atento a esse movimento para tomar decisões de forma mais assertiva. Indo agora para o finalzinho do nosso podcast, eu sempre faço 2 perguntas para os nossos entrevistados. Na sua jornada de empreendedora, qual foi o maior ensinamento até hoje que você já passou, que você falou: "Nossa, isso aqui mudou meu jogo e faz muito sentido"? Eu acho que todos os dias a gente tem alguma coisa que nos impacta diretamente, sabe. Mas eu posso te dizer que um grande aprendizado para mim, foi entender que o comércio, ele impacta pessoas. Mais uma vez, né, você não é uma cliente, uma simples cliente, são histórias. A minha história vai conectar pessoas, e essas pessoas vão consumir dentro do meu negócio. Então, assim, hoje eu vejo isso dentro de estratégia de marketing mesmo, como é importante você ter uma cara dentro da empresa e que as pessoas saibam quem é a Gabi, quem é a Diene, né. Então, assim, não é só a Sou, eu sou um reflexo de tudo da minha empresa. E a minha empresa é reflexo de toda a minha história. Então, tudo que eu trago de verdade para mim, eu vou impactar clientes ou para comprar ou para não comprar dentro da minha empresa, né. O fato de eu absorver 100%, eh, as minhas roupas e trazer isso para dentro da minha casa, acaba trazendo pessoas que vão se conectar com isso também. "Poxa, Gabi, eu também quero que os meus filhos entendam que o ciclo, né, de um determinado produto não se acaba porque ele deixou de usar, né. Ele pode ter um significado para uma outra criança, então e que não seja só através da doação, mas que ele possa adquirir novos produtos a partir do momento que ele se desfaz de novos. Então, assim, para mim, esse tipo de ensinamento, né, que a gente vai construindo, de certa forma é um legado que a gente deixa para uma próxima geração. E eu acho que, para mim, isso é primordial, assim, porque a gente lida o tempo todo, né, com gente, com, os clientes que chegam lá e falam desse impacto para eles, para mim é a realização mesmo, né, saber que a gente está caminhando bem certinho para construir um novo futuro, de certa forma. Com certeza, esse papel que vocês fazem é muito importante num todo, né, no meio ambiente, na consciência das novas gerações, ele tem uma importância que vai além do comercial. E eu sempre tenho que dar os créditos Jota, né, caso que nosso podcast vai ser sucesso, que ele sempre fala assim: "Se você tivesse uma única frase para deixar em outdoor em todos os lugares no mundo, que frase seria essa?". Olha, essa é quase que uma pegadinha, assim, né, porque a pessoa não vem preparada para isso. Mas, eu acho que eu volto para essa mesma linhagem, assim, sabe. Se conecte com pessoas, principalmente, né, dentro do seu negócio, assim, se eu tivesse que dar uma dica para uma empreendedora que está começando hoje, eu diria para ela se conectar com pessoas, olhar, seja para quem ela está se inspirando ou seja para quem está se inspirando nela. Saber que isso tudo na vida tem reciprocidade e tudo vai voltar de uma forma ou de outra. Então que você esteja preparado de certa forma para construir o melhor, porque você ofertando o melhor vai chegar até você, de alguma forma ou de outra. Eu acredito muito nisso que você falou. Alguns chamam da lei da atração, outros da lei do retorno, mas uma coisa que eu sempre falo, o que a gente planta, a gente colhe nesta vida, Nessa não é em outra. Então tem eu sempre falo aqui com o pessoal, né, tem muita gente que faz o mal para porventura alguma coisa, achando que não vai ou que vai pagar, não sei, em outro momento, mas a gente vai pagar nesta vida. Então ter muita consciência do que a gente faz, no impacto que a gente faz pra gente e para as pessoas que estão em volta, porque em algum momento
Isso volta a volta. conta. É. E só para concluir o que você está dizendo em relação a isso, tem muita gente que não é por maldade, ela dá a resposta do que lhe foi dado, né, aí fala assim: Sim, "Não, essa pessoa não me dá o bem, eu não vou dar o bem", mas não é sobre a outra pessoa, é sobre você. sim. Então é sempre olhar para si, independente do que você vai receber do outro, você tem que estar preparado para lhe dar o melhor. Você não quer o melhor, em algum momento o melhor vai chegar até você, porque você está dando o melhor a todo mundo. Não interessa se o outro não está preparado para receber o seu melhor, mas dê a ele. Uma hora ele vai entender que esse ciclo de desejar o bem, de fazer o bem, ele vai ter um retorno. Ah, é uma pessoa ruim, mas ela só entrega maldade. É ela. É essa pessoa que tem a maldade dentro dela, mas se você começar a plantar o bem, uma hora ela vai entender que é o bem que ela vai ter que florar. Não, concordo plenamente com você e uso essa filosofia, inclusive, na minha vida. Gabi, quem está nos assistindo e quer conhecer você, quer conhecer a sua consciente, onde elas te encontram? Então minhas redes sociais, né, o Instagram é Gabi Quadro, tô lá falando sobre moda consciente, né, é a minha vertente, como vocês dizem, é o que faz os meus olhos brilharem. Eu tento convencer as mulheres, não só pela economia, porque eu atendo mulheres, né, com poder aquisitivo altíssimo, mas é entender que o que tá ali, ó, sem fazer sentido dentro do guarda-roupa dela, pode fazer tanto sentido para tanta gente, entendeu. Então, vamos fazer isso aí, ó, circular de uma forma inteligente, saber usar, né, a economia para outras coisas. Vamos trabalhar aí a parte beneficente. "Ah, não quero, vou doar". Venda e doe cesta básica. Tem tanta gente passando fome, Sim, né. Então é uma forma fazer um de uso mais eficiente, né? exatamente. E as nossas lojas, a franqueadora é a Sou Ponto Consciente, e todas as lojas são Sou Consciente ponto Manaíra, Sou Consciente ponto Central, Sou Consciente BD Estados, que é bairro dos Estados. E mas entrando em uma você consegue já Já. seguir todas. Dê uma olhadinha lá. Eu já fui na daqui do Manaíra, é belíssima as peças, você vê realmente uma seleção, um cuidado, um atendimento do pessoal que trabalha lá muito bom. Eu recomendo vocês ir lá. Muito obrigada por ter participado desse podcast, por ter vindo, por ter contado um pouco da sua história, um pouco da história da Sou. Sou muito grata por isso. E para vocês que nos assistiram até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. E também, se você está pensando em construir ou reformar alto padrão aqui em João Pessoa, entre em contato com o meu time, vou deixar aqui na descrição, a Realize. E também me segue lá no meu Instagram, @jessicavsouza. Lá também eu dou dica de empreendedorismo, compartilho um pouco do meu dia a dia aqui na empresa. Muito obrigada, pega o link e caminha aí para o pessoal, para ajudar esse canal a crescer e até o próximo podcast.